Começa agora mais um Alesp Conecta. Nessa série Alesp Conecta especial, eu recebo o deputado Itamar Borges, do MDB, onde vamos falar sobre essa situação da pandemia do coronavírus no estado de São Paulo e também no Brasil, esse momento que nós vivemos. Deputado, seja muito bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje. Muito obrigado, Guga. Obrigado. Parabéns aí a toda a equipe da nossa TV Alesp, nossa rede Alesp, que tem feito uma cobertura importante, não só na área de utilidade pública, mas das ações da nossa Assembleia Legislativa também, dos nossos parlamentares. Nós estamos vivendo um dos momentos mais inesperados da nossa vida, né? Surpreendente, imprevisível, como sempre temos falado, enfrentando um inimigo que nós não conhecemos e vamos aos poucos conhecendo ele, mas a hora que achamos que conhecemos um pouquinho, parece que surgem outras situações, outras realidades, vendo aí países do mundo que enfrentaram inicialmente, mas que depois flexibilizaram e tiveram que voltar a enfrentar de uma forma mais dura, no sentido da proteção da vida, da relação social, do isolamento, das quarentenas. E aí, por outro lado, a Assembleia Legislativa acaba sendo um cone de recepção de muitas dessas situações. Temos aí demandas que vão desde a questão social, a questão de saúde, que essa tem sido enfrentada com prioridade total, e a questão econômica, que é a preocupação tanto de quem tem a sua atividade econômica e preocupa com o fluxo e com o impacto que já teve e que pode ainda continuar tendo, os riscos de sobrevivência econômica e, ao mesmo tempo, os próprios empregos. Eu acho que é um conjunto, né? Eu dividiria em três situações: a saúde, o social e o econômico, toda essa questão que vivemos hoje. Se eu pudesse falar, Guga, de um balanço, se eu pudesse, falando aqui, né, fazendo um balanço da atuação da nossa casa, eu faço com um ponto muito positivo, de forma muito positiva, tanto iniciativa pessoal dos 94 parlamentares, todos com propostas importantes, que inclusive estão se convertendo em um projeto de lei que deverá ser apresentado na próxima semana, de autoria coletiva, num conjunto de sugestões que foram apresentadas, muitas que são projetos de leis em tramitação, outras que foram sugestões das reuniões do Colégio de Líderes, que vai se tornar aí um projeto de lei para contribuir com medidas de enfrentamento. Além, claro, desse projeto que vamos estar votando aí, que é com relação aos cortes de salário dos nossos parlamentares, da nossa verba de representação, também do fundo da Assembleia, 75% do fundo da Assembleia. Tivemos aí um debate, a mesa propôs um desconto em cima da questão do funcionalismo da casa. Houve um debate importante nesse sentido, de que pudesse minimizar o máximo possível esse impacto, o que foi possível numa convergência do debate, tanto de quem defendia que não se descontasse nada, até quem entendia que o momento acaba sendo de participação de um todo. Foi possível evoluir e chegar numa proposta um pouco mais amena, vamos dizer assim, do que a inicial, que é no sentido de preservar os menores salários e ter um gradativo. Foi esse o texto possível. Nós estamos no Legislativo. O Legislativo é um conjunto de um debate que se busca aperfeiçoar e aquilo que é o ponto de equilíbrio entre as opiniões divergentes dentro da casa. Eu entendo que houve um avanço, protegendo e reduzindo um pouco o impacto com relação ao funcionalismo. Importante que nesse avanço teve também
o consentimento da própria mesa, que foi a proponente do projeto e que compensou isso cortando outros contratos ou reduzindo contratos e cortando um pouco mais do fundo, também um pouco mais da verba de gabinete dos parlamentares, para poder fechar e atender aquele projeto inicial da mesa de passar dos 300 milhões, em torno de 320 milhões de economia. É um gesto importante, é uma iniciativa pioneira da Assembleia Legislativa de São Paulo, em especial quando se trata do parlamentar, que somos nós, abrir mão de parte do seu recurso, da sua verba de gabinete, e a mesa de abrir mão dos recursos do fundo e também reduzir alguns contratos e prorrogar algumas ações que eventualmente poderiam acontecer. Eu acho que vai ajudar muito na destinação, seja na questão social, que tem sido importante, na questão alimentar, que o governo do Estado tem colocado, e quanto mais recursos tiver, mais famílias serão alimentadas, e é esse um dos propósitos do projeto, e também na questão do apoio à saúde, em especial na saúde, que se prepara, que se organiza e tem que se organizar cada vez mais para recepcionar os pacientes do Covid. Então, acho que nós temos aí um conjunto, além de outras medidas de crédito, Guga, medidas para o agronegócio, medidas de tributos que têm tido aí ações importantes. Eu entendo que o governador João Dória... Oi, pois não, Guga? Deputado, eu acho importante a gente, antes de passar para o tema do Estado, do governador, né, a Assembleia Legislativa, como o senhor disse, foi a primeira, né, no Brasil, em termos de parlamento, a tomar medidas aí de corte, né, dos próprios salários, recursos, e também foi a primeira casa a adotar o trabalho virtual, as sessões virtuais, o respeito ao isolamento, né? Qual é o recado que, na opinião do senhor, a Assembleia Legislativa de São Paulo passa para o povo brasileiro? Qual que é a mensagem, na sua opinião? Primeiro que ela se adaptou e continuou trabalhando através das reuniões por vídeo que temos realizado, tanto as sessões como as reuniões de comissão, como a tribuna, como o colégio de líderes, e também nós, comissões e parlamentares, pela bancada disponibilizada pela Assembleia, temos também tido a oportunidade de fazer esses encontros. Acho que o primeiro passo é esse. Se adequou, passou um recado de que temos que ficar em casa, mas ficando em casa temos condições de continuar dentro do limite que é possível, trabalhando e dando a nossa contribuição. Alguns colaboradores, os nossos gabinetes foram também para casa, restringindo ao máximo, ou quase que na totalidade, o funcionamento de aglomeração de pessoas. Eu acho que foi essa mensagem que a Assembleia passou, o bom exemplo nesse sentido, fazendo a sua parte. O outro exemplo é de cortar na própria carne. Quando nós temos aí essa questão acontecendo, todo mundo, o comerciante pagando caro porque tem que fechar a sua atividade, muitos trabalhadores pagando caro, até perdendo os empregos, o governo tentando, de alguma forma, seja estadual ou federal, suprir um pouco disso com auxílio social, com auxílio de complementação de renda, com auxílio de alimentação, e assim sucessivamente. Eu acho que esse conjunto de medidas, cada um fazendo a sua parte, a Assembleia mostrou também. E, por outro lado, uma outra mensagem que eu acho que a Assembleia passa, mais do que nunca, está ficando muito claro a importância da política, a importância das políticas públicas e a importância do papel do político, que é exatamente construir soluções, alternativas, apoio, medidas que possam amparar, seja o momento de necessidade na saúde, de dificuldade social, necessidade, e até da crise econômica. Nós temos aí essa parceria do Banco do Povo, da Desenvolve São Paulo, com o Sebrae, disponibilizando microcrédito para as empresas, tudo isso sempre com o respaldo da Assembleia, que mostra um protagonismo, e além de mostrar um protagonismo, mostra também a importância da política, do político
e a contribuição que sempre deu. Muitas vezes a política é criticada, o político é criticado, colocado num nível de avaliação como se não tem uma boa contribuição para a sociedade. Eu acho que esse momento está dando oportunidade, além de mostrar esse lado, mas que nós possamos também fazer a nossa parte, cortando na carne, como tem sido feito com essa proposta exemplar que nasceu da mesa e com o apoio dos colegas parlamentares. Agora, deputado, é importante, né, a gente discutir uma questão também que ainda é um pouco polêmica, a questão do isolamento social. De um lado, né, comerciantes, pessoas que necessitam, né, do trabalho para subsistir, para sobreviver. E de outro, né, empresários também com um pouco mais de estrutura, mas com pressão também para o trabalho. Governantes que têm opiniões diferentes. Eu cito, por exemplo, uma posição do presidente da República e o governador de São Paulo, por exemplo, tem outra. E eu vejo o quê? Que o isolamento social vem caindo na hora que a curva vai estar mais em alta, seja no estado de São Paulo, seja no Brasil. Você tem estados aí como Amazonas, que a crise é muito maior pela estrutura que o estado tem para atender a sua população. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? E ressaltar, diante disso, se o senhor acha importante o isolamento social, se acha importante a retomada do comércio. Qual que é a opinião do senhor deputado Itamar Borges? Bom, primeiro que nada está acima da vida. Nada é mais importante do que a vida. E para tomar uma posição nesse momento, o governador João Dória, Rodrigo Garcia, o secretário da Saúde, o Estado de São Paulo, os prefeitos de um modo geral, a última coisa que eles querem é fechar o Estado, é fechar uma cidade, é parar algumas atividades. Claro que é importante se destacar que 74% da economia está funcionando. Ocorre que os 26% que não está funcionando é o que é mais perceptível, que é onde você passa na rua, é o comércio. E aí você acaba tendo uma percepção de que está tudo parado. É claro que se o comércio está fechado, o consumo reduz e a economia roda menos. E isso tudo gera um impacto. Agora, a vontade, o governante tem que tomar a decisão correta. O presidente Bolsonaro, que tem uma equipe de bons, composta por alguns bons ministros, e que tomam algumas boas medidas, o Mandetta que saiu era um excelente ministro, o ministro que entrou é um bom ministro, tenho convivido com a Tereza na agricultura, uma excepcional ministra, o Tarcísio na infraestrutura, o Paulo Guedes, são ministros que têm dado aí, o próprio Sérgio Moro, que deixou agora, desejo sorte e sucesso para o que entra, mas temos aí exemplos. E se você olhar, o presidente, na verdade, ele falava e agia como ele pensava, mas não como devia, não como os ministros dele próprio, Paulo Guedes, Sérgio Moro, Mandetta, o próprio atual ministro da Saúde, o vice-presidente da República, nenhum deles apoiavam as atitudes, mas entendia que era uma opinião pessoal, um ponto de vista. E o presidente da República, às vezes ele tem que ter, como todos nós temos o direito de ter o nosso ponto de vista e a nossa opinião, mas num momento como esse temos que seguir aquilo que é o melhor para a sociedade e é o que é recomendado. Às vezes o melhor para a sociedade e o recomendado pode assim afetar a economia, mas o Brasil foi o único. O Brasil está sendo pioneiro. Olha o que está acontecendo na Alemanha agora. A Alemanha flexibilizou um pouco antes, está correndo o risco de voltar a ter quarentena, a voltar a ter um isolamento mais intenso. Olha os Estados Unidos. E assim sucessivamente. Então, o governador João Dória tomou medidas corretíssimas para salvar a vida e que, se ele não tomasse naquele momento, seria pior, aconteceria do mesmo jeito, a economia sofreria o mesmo impacto no momento seguinte. E vou te dizer mais, mesmo que você não tivesse o decreto para fechar o comércio, uma semana, 10 dias antes de vir o decreto para fechar o comércio, nós já não tínhamos fluxo. Eu fui em vários restaurantes que você chegava
e tinha uma, duas mesas, já não tinha o movimento mais. Então, não foi o decreto que parou com o movimento, com a economia, foi o medo mesmo, a cautela, o isolamento, a prevenção das pessoas, no sentido de se cuidarem. E eu entendo que agora vai permitir essa volta. Né? Você pega algumas cidades, eu tive em São José do Rio Preto, lá estabeleceu-se o drive-thru. Santa Fé do Sul estabeleceu o atendimento sem entrar dentro do comércio, na porta, com critérios, usando máscara, a cada cidade adotando aí o seu procedimento. Campinas parece que também está adotando algum procedimento, Araçatuba, então as cidades começam a se adequar. E o governador João Dória, dia 8, vai anunciar uma flexibilização geral para o estado de São Paulo, repito, para os 26% de atividade econômica que estão paralisados, ou parcialmente paralisados, porque dentro desses 26% estão aí restaurantes que estão em delivery, que não é a mesma coisa, mas tem, e outras atividades que têm acontecido também, como drive-thru e assim sucessivamente. Mesmo as lojas podem atuar em delivery, né? As lojas de eletrodoméstico, de confecção, de calçado, claro que num fluxo muito menor, continuam atuando. Então, acho que um pouco disso vai acontecer, nós vamos ter que ter muito critério. Acho que essa ideia que o Estado criou, a área verde, a zona verde, a vermelha e a amarela, vai possibilitar nesse conjunto de avaliação quantidade de casos, quantidade de leitos ocupados, quantidade de fatalidades e assim sucessivamente, vai orientar o retorno. Agora, o retorno tem que ser com uma cultura de se cuidar, de ter uma flexibilização controlada, com protocolos a serem seguidos, para que nós não tenhamos que voltar num fechamento ou num isolamento ainda mais duro do que já foi e poderá ser até o dia 10. Lembrando que nós temos aí a Grande São Paulo, a própria capital, que por ser uma zona hoje considerada vermelha, e aqui não for vermelha, está ali no amarelo, se tornando vermelho já, vai ter uma flexibilização com certeza menor um pouco, de uma forma diferente. Mas creio eu que a tendência é essa. Você vê, nós tivemos muitos especialistas, Guga, enfrentando Sim. essa questão aí do isolamento, dizendo que não era real. Eu pego, por exemplo, tenho uma admiração muito grande pelo deputado federal, médico e ex-ministro Osmar Terra, que fez uma previsão totalmente ultrapassada já nos índices que aconteceram. Ele falava que o Brasil teria em torno de 2.000 mortes, que atingiria uma curva assim ou assado, que a curva já tinha passado, que podia flexibilizar. E com o isolamento, com a quarentena, já passamos de 5.000 mortes. Se tivesse atuando como ele tinha recomendado, já tínhamos passado de 10.000, creio eu. Então, mais de 95% da medicina, mais de 95% dos especialistas da ciência, para não dizer quase que a totalidade, recomendam o que está se fazendo no mundo e no estado de São Paulo e em alguns estados do Brasil. E no próprio Brasil, o Ministério da Saúde tem atuado corretamente, salvo uma ou outra colocação. E eu entendo que parece que as coisas vão, todo mundo se conscientizando, percebendo a importância e a necessidade, e o que precisa, na sequência, é de criar mecanismos para apoiar a economia. O empresário, o comerciante que já foi afetado e será mais, o trabalhador que vai perder o seu emprego, e aí é emitir moeda, não tem outra alternativa. E os outros países estão fazendo, é emitir moeda e apoiar a retomada da economia com crédito subsidiado, com carência, para que a atividade econômica possa ressurgir e retomar e voltar ao normal o quanto antes. Nós temos uma perspectiva de um PIB para o próximo ano muito grande, muito forte, até porque vai ser uma onda de retomada. Mas nós precisamos fechar esse ano recuperando um pouco já desse impacto que teve. E é só a emissão de moeda do governo federal, apoiando tanto essa compensação de ICMS dos estados, de ISS dos municípios, como disponibilizando crédito para folha de pagamento, para poder investir,
para poder ter capital de giro e até para iniciar ou reiniciar as atividades. Agora, deputado, importante também a gente conversar e falar um pouquinho da sua região aí, Santa Fé do Sul, né, em municípios próximos. Como está o quadro dessa pandemia? Vocês estão se preparando, né, para receber a curva mais alta? Como está a ação? E o senhor, eu tenho certeza que dia a dia atua forte aí para ajudar a região, né? A ação tem agido de forma muito unida. Prefeitos, vereadores, nós parlamentares, a sociedade. Claro que a preocupação do empresário, isso no Estado e no Brasil todo, às vezes querendo retomar a atividade, um pouco estimulado pela dificuldade que atravessa, que passa, pelo que está vivendo, né? Mas, de um modo geral, a situação ainda não está grave aqui. Os leitos hospitalares estão, de uma certa forma, tranquilos ainda, porque houve uma medida, quando ainda a pandemia estava no grande centro, que é São Paulo e a Grande São Paulo, e começou-se os isolamentos e as quarentenas, o interior, mesmo sem ter chegado, tomou a medida. Então, isso vai permitir que agora quase que volte a flexibilização na totalidade, desde que tenha protocolo e controle e monitore aí esses eventuais avanços. Temos problema, começa a avançar para o interior, é preocupante, com certeza, mas de uma forma bem menos impactante. Tanto São José do Rio Preto, que é a nossa capital regional, como Santa Fé do Sul, Jales, Fernandópolis, Votuporanga, você pega toda Araçatuba, você pega a nossa região, Barretos, todas essas cidades com um fluxo bastante controlado e com a estrutura hospitalar e das prefeituras bem organizada. Agora, deputado, o interior de São Paulo, né, é forte no Brasil, no agronegócio, na produção. Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise, né, do impacto que o senhor vem observando nessa economia que o interior de São Paulo é tão forte. Primeiro que a característica da região e do interior é do agronegócio, algumas situações, turismo, uma ou outra situação pontual, a questão da indústria, e aí vai diversificando, mas prevalece o agronegócio, e o agronegócio é o carro-chefe do Estado e do Brasil. E, consequentemente, impacta, se o agronegócio não vai bem, no comércio, no consumo, e assim sucessivamente. Então, a primeira preocupação que nós temos é com relação ao comércio, a retomada da atividade, a sobrevivência desses empresários, o apoio do poder público para que eles possam retomar, dos desempregos que possam surgir. E indo para o agronegócio, eu destacaria um setor que é, para mim, o mais atingido nessa pandemia. É o suco energético. É o de álcool e açúcar. Esse setor está sendo duramente atingido, tanto pela queda do consumo, pela queda do preço, e aí tem propostas importantes. Temos conversado aqui em São Paulo, o governador Dória tem sido acessível, em São Paulo tem feito o que lhe cabe, o secretário Gustavo, o Rodrigo Garcia, porém estamos aguardando medidas importantes na esfera federal. Os deputados federais nossos da bancada paulista, entre eles o Arnaldo Jardim, que coordena a Frente Parlamentar do Agronegócio lá de Brasília, aqui no Sudeste, casado com a nossa frente que eu coordeno na Assembleia, junto com o meu colega Fernando Cury, com o apoio dos nossos colegas da casa. Temos atuado na busca de medidas que possam financiar o estocamento da produção. Qual é a proposta? As usinas querem produzir o álcool, estocar, ter uma compra, como se fosse um financiamento desse estoque. Com esse dinheiro, paga o produtor, gira a economia. Quando retomar o consumo, ela vende esse estoque e paga o governo com uma carência e com um subsídio importante. Esse é um dos pontos, e isso reproduz para outras atividades. Nós estamos com a expectativa, por exemplo, que possa aprovar no Senado, e está no limite ali, entre hoje e amanhã, esses dias aí, que é a aprovação do socorro aos estados e municípios.
que é a compensação da perda do ICMS e do ISS. Para quê? Para que estados e municípios não tenham falta de recursos para pagar o funcionalismo, para funcionar a saúde, a educação, a segurança e assim sucessivamente. E com isso, os estados vão ter condições de criar uma outra situação, que são os créditos de ICMS que muitas empresas têm do agronegócio, que possa liberar esse crédito para ser utilizado no pagamento de outros insumos, que vai ajudar bastante aí também nessa flexibilização aí e na injeção de recursos na economia para o agronegócio. Esse é um dos pontos de tantos outros. O agro tem um papel importante. Se nós avançarmos para a piscicultura, estamos pleiteando na área da aquicultura também algumas medidas. Em todos os setores do agro, temos atuado e feito uma interlocução com a Secretaria da Fazenda, com o vice-governador Rodrigo Garcia, com o governador João Dória, com o comitê estabelecido em São Paulo e a frente parlamentar lá em Brasília com a ministra, com o governo federal. Deputado Itamar Borges, estamos chegando nos momentos finais desse Alesp Conecta de hoje. Eu quero agradecer a sua participação e quero que o senhor deixe uma mensagem para o nosso telespectador aí que sofre, né, esse problema da pandemia, está em casa, está isolado, mas a gente tem que deixar a mensagem que tudo vai passar, né, deputado? Com certeza, eu espero que nós possamos sair mais forte. Com certeza vamos sair de luto, já estamos de luto e vamos sair de luto por tantos brasileiros, paulistas e famílias que estão perdendo entes queridos e outros se adoecendo e passando por esse momento tão difícil. Outros que às vezes não vão passar por essa, mas passarão pelo impacto econômico e dos problemas econômicos que a quarentena acaba gerando, mas não tinha outro caminho. A ciência indicou isso, as medidas foram e estão sendo corretas, necessárias para preservar as vidas, que possa possibilitar que o governo ajude a retomar a economia e assim sucessivamente. A minha mensagem é: vamos continuar cumprindo os protocolos, vamos nos isolar o máximo possível, evitar as aglomerações, mesmo na flexibilização, vamos atuar com protocolos para que a gente possa juntos fluir o quanto mais rápido possível desse período que vai perdurar por aqui, o Covid-19, e possamos retomar a normalidade o quanto antes. Quanto mais unidos estivermos, mais possibilitarmos que os atendimentos possam acontecer, mais vidas vamos salvar, mais a situação ficará sob controle e aí mais naturalmente vai retomando a normalidade. Deputado Itamar Borges, do MDB, muito obrigado pela participação. Este foi o Alesp Conecta de hoje. A gente conversou com o deputado Itamar Borges, do MDB. Falamos aí do cenário do estado de São Paulo em tempos de pandemia do coronavírus. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até um próximo encontro. Tchau!